Meu dia com Deus, 31 de janeiro, meditação no devocional Café com Deus Pai de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje é sobre a oração respondida. Então vamos aqui para a leitura desse devocional, oração respondida. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isaías capítulo 38, versículo 5. Ezequias buscou governar de acordo com a vontade de Deus. Em seu reinado, manteve uma aliança com o Senhor. Ele restabeleceu o culto no templo e a celebração da Páscoa. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus abençoava seu reinado e atendia às suas orações. Contudo, mesmo sendo um homem alinhado com a vontade de Deus, durante boa parte de sua vida, Ezequias passou por dias difíceis. Ele ficou muito doente e foi informado pelo profeta Isaías que sua vida aqui na terra estava chegando ao fim. Naquele momento, o rei virou seu rosto para a parede, chorou amargamente e orou, mantendo sua fidelidade e dependência para com Deus. Entendo que notícias ruins também chegam para pessoas boas e tementes ao Pai. Viver uma vida de devoção e entrega a Deus não quer dizer que não haverá dias maus. A diferença é que essas pessoas buscam a presença dele mesmo em meio à tristeza e à aflição. Isso é algo que devemos entender, pois nossa fidelidade a Deus não pode estar atrelada ao que ele faz por nós, mas a quem ele é. Compreender isso muda tudo, porque passamos a não mais ser movidos por sentimentos ou emoções, mas pela fé em um Deus que pode todas as coisas e que é poderoso para mudar qualquer cenário. Neste dia, Deus fala conosco sobre a importância de ter um coração alinhado com o dele. Pessoas conectadas ao Pai não são desamparadas, mesmo quando passam por adversidades. Assim como ocorreu com Ezequias, Deus quer e pode intervir na sua vida. Independentemente do que você esteja enfrentando, saiba que Ele é fiel e não deixará suas orações sem resposta, porque você tem uma aliança com Ele. A frase aqui da lateral do Café com Deus Pai de hoje é: onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita de manifestação do poder de Deus. Vou ler mais uma vez. Onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita de manifestação do poder de Deus. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 23. E a palavra-chave é fidelidade. Deus, portanto, nessa mensagem de hoje, nos fala que Ele responde às nossas orações. Nesse texto que foi colocado em destaque de Isaías, capítulo 38, versículo 5, no capítulo anterior, que é Isaías, capítulo 37, nós lemos a história do rei Ezequias, que foi contada aqui de maneira resumida. O rei Ezequias, ele foi um rei que agradou a Deus. O povo de Israel
no tempo dele, não adorava mais ao Senhor. E ele restabeleceu o culto no templo. Ele disse para o povo: nós vamos voltar a adorar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E ele restabeleceu a leitura e a meditação na palavra e seguir a Deus, e ele manteve a sua vida sempre fiel a Deus. Mas em um dado momento ele ficou muito doente. E Deus mandou o profeta Isaías. Deus disse para Isaías: vá lá. E é esse texto que está aqui no destaque da leitura de hoje. Vá dizer a Ezequias que assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas e eu te acrescentarei 15 anos à vida. Antes de o profeta Isaías dizer essa palavra, que daria mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, no capítulo 37, Deus mandou o profeta Isaías ir até o palácio e dizer a ele: conserta aquilo que você precisa consertar e acertar na sua vida, porque dessa doença você não viverá, mas você certamente morrerá. Deus mandou Isaías entregar esse recado para o rei Ezequias. E o texto de Isaías capítulo 37 conta que quando o profeta Isaías estava se encaminhando para sair do palácio, o rei Ezequias, logo que Isaías saiu da presença dele, fechou a porta do seu quarto, colocou seu rosto na parede e começou a chorar amargamente, e ele pediu em oração a Deus: Deus, lembra de tudo que eu fiz, lembra que eu segui ao Senhor em fidelidade e que eu não venha a morrer agora. E aí, antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus disse para ele: volta lá. E aí vem esse versículo do capítulo 38. E vá dizer a Ezequias que assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. O profeta Isaías então voltou, entregou esse recado para o rei Ezequias, e se você continuar a ler Isaías 38, você vai ver na sequência que o profeta Isaías disse para o rei Ezequias: pede um sinal para que você saiba que essa palavra veio de Deus. Você quer que o sol volte 15 graus ou que ele avance 15 graus? E o rei Ezequias disse para Isaías que o sol volte 15 graus. Porque se o sol avançar 15 graus, esse é o curso natural daquilo que acontece. O sol vai se pondo, então, se ele se puser 15 graus agora, eu não vou saber se isso foi algo natural ou se foi algo de Deus. E o texto conta que o sol retrocedeu 15 graus e ele viu que a sombra, a luz, tendo retornado 15 graus, que essa palavra que o profeta Isaías deu a ele realmente se cumpriria. Lendo sobre a vida do rei Ezequias nos capítulos seguintes, nós vemos que ele ainda viveu os 15 anos que Deus prometeu que daria a ele. Mas o cerne dessa questão aqui é: nós devemos manter a nossa fidelidade a Deus. Aqui a palavra-chave, veja aqui, de hoje é justamente essa: fidelidade. Porque o Senhor, Ele é fiel conosco. Tudo aquilo que você faz, mantendo a sua fé e a sua confiança em Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tribulação, depois será recompensado, porque Deus ele se mantém fiel. Deus não estava sendo mau com Ezequias quando mandou o profeta Isaías avisá-lo. Deus ficou tão atento
a situação da saúde do rei Ezequias, que Deus mandou o profeta para avisá-lo. Conserte a sua vida, porque dessa doença, pela natureza, você vai ser levado por ela. Mas ele fez uma oração dizendo: Deus, o Senhor pode mudar esse destino? Pode me dar ainda um tempo? E Deus ouviu a oração dele e disse: sim, eu posso dar esse tempo que você me pede. Então, Deus, ele tem poder de responder às suas orações. Alguma coisa que, pelas leis da natureza, poderiam levá-lo a uma situação de prejuízo ou de ruína, Deus pode mudar. Se você orar a Deus, Deus pode tocar naquela pessoa que te deve, que talvez não lhe pague, para que aquela pessoa se sinta inquieta, incomodada, para que ela resolva lhe pagar. Deus pode mudar uma situação que a medicina fala: isso vai levar para a morte. Mas se você tiver a sua confiança em Deus e uma vida de fidelidade a Deus, Deus pode ouvir a sua oração e dizer: pelas leis da natureza, essa pessoa morreria, mas eu vou pôr as minhas mãos e eu vou abençoar essa pessoa sim. Então, mantenha sua confiança em Deus. Eu vou compartilhar aqui, antes de fechar essa mensagem, um texto de 2 Coríntios, que Paulo fala a respeito dessa resiliência de manter a confiança em Deus, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 e os primeiros versículos do capítulo 5. Então, leia depois esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 a seguir. Eu vou falar só o que diz o 7. Paulo fala assim: temos esse tesouro. O tesouro que ele está falando é sobre o relacionamento com Deus. E ele fala assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí ele prossegue, falando que muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós somos como vasos de barro. E Ezequias aqui, quando ele adoeceu, ele estava como um vaso de barro, frágil, que pode ser quebrado facilmente, mas esse tesouro está em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. A excelência do poder de Deus pôde trazer mais 15 anos de vida para Ezequias, para uma doença que não tinha cura na medicina. Então, não importa qual seja a situação que você está passando, Deus pode responder a sua oração. Mas o mais importante de ter a oração respondida, como o pastor Júnior Rostirola disse aqui, vamos ler o último parágrafo de volta. Neste dia, Deus fala conosco sobre a importância de ter um coração alinhado com o dele. Pessoas conectadas ao Pai não são desamparadas, mesmo quando passam por adversidades. Assim como ocorreu com Ezequias, Deus quer e pode intervir na sua vida. Independentemente do que você esteja enfrentando, saiba que Ele é fiel e não deixará suas orações sem resposta, porque você tem uma aliança com Ele. Deus abençoe, a graça e a paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.